Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Graça e paz, povo de Deus, mais um podcast para começo de conversa. E hoje vai ser totalmente diferente, com pessoas abençoadas nesse salão, nesse encontro maravilhoso. Podcast para começo de conversa, levando a palavra de Deus, os valores do reino de Deus até você. Então, como eu peço sempre, a gentileza, compartilha, manda um like, porque, olha, pastor Paulo, hoje está demais. Sabe por quê, pastor Paulo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você está nos assistindo, mas sei que isso vai edificar a sua vida. Para começo de conversa hoje, a gente tem um convidado aqui, pastor, homem de Deus, trouxe a sua esposa junto, tem nos abençoado com um curso examinando as escrituras. Vamos saber daqui a pouquinho, vamos explorar esse homem hoje. Coisa de primeiro mundo. Se fosse no mundo secular, era um curso para você gastar um dinheiro, mas para a honra e glória do Senhor, ele tem nos abençoado. Um homem que tem mais de 40 anos de ministério, com vocês, pastor Fernando Bocchio e sua esposa, irmã Ieda. Estamos aí. Graça e paz, Fernando Bocchio, seja bem-vindo. Irmã Ieda, seja bem-vindo. Pastor. Amém. Olha, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, com o pessoal que está nos assistindo também, né? É um privilégio conhecê-los, conhecer a igreja, conhecer o ministério que vocês têm realizado aqui. E a gente pode ver claramente pelo ambiente, pelas relações, que é um povo de Deus, um povo escolhido Amém, mesmo, glória a né? Deus. Então, obrigado pela oportunidade de estarmos com vocês A oportunidade aqui. é nossa de estar recebendo aqui e sabendo, conhecendo um povo que é muito bom a gente conhecer quando é um povo que a gente vai morar no céu. Vamos ser vizinhos lá, entendeu? Esse é bom, hein? Aqui é só uma triagem que a gente tá Eu fazendo. vou aproveitar esse gancho aí, eu vou ser Jacó. Não vou largar o anjo até me abençoar. Vamos lá? Pastor, primeiramente, quero aqui novamente ratificar. Muito obrigado. Que honra recebê-lo. Pastor, de imediato, pessoal. Assim nós fizemos o convite, pegamos ele de surpresa. Já trouxemos aqui para o estúdio, mas é um homem de Deus, pastor. Tá preparado. Só teme a Deus, está preparado. Nós temos que preparar. Ele acabou de ensinar lá em cima que muitas vezes é pego de surpresa, mas já tá o Então- conteúdo já tá com ele. O Espírito só vai falar. Então fica tranquilo. Então, tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Pastor Fernando Bocchio. Eu não sei se eu estou tranquilo, tá bom? Com certeza. Pastor Fernando Bocchio. Quem é Fernando Bocchio? Puxa, essa é uma pergunta difícil e uma resposta fácil, né? Eu posso dizer que servo do Senhor Jesus. É isso que eu sou. E quando Jesus entrou na sua vida, como foi esse encontro? Foi fácil, pastor? Ô Deus, como o pessoal diz, olha, enviou muitos irmãos e irmãs para pegar. Como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Olha, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu fui um adolescente jovem ateu, né? Meus pais eram católicos nominais, mas não tinham comprometimento nenhum. E eu nasci dentro dessa esfera, sem religião, sem crença, sem conhecimento nenhum de qualquer tipo de religiosidade. Então, eu comecei a estudar filosofia, trabalhei em filosofia, eu estudei, li bastante coisa, me interessava, sempre estava atento a tudo que se referia à filosofia do mundo, né? E nesse percurso meu, eu tinha um amigo que morava na mesma rua, né, e frequentava uma igreja batista ali em cima. Esse amigo sempre ficava me incomodando, olha, vamos lá para a igreja, né? E eu fugia desse amigo, né? Ele estava no quarteirão, ia para o outro quarteirão, ia para lá, mas ele sempre me achava, né? E me convidava para ir para a igreja. Teve uma hora que eu falei, cara, eu tenho que atender logo ele para ele parar de ficar me atormentando, e eu vou lá na igreja dele só para cumprir essa tarefa, essa responsabilidade. E como eu não tinha nenhum envolvimento emocional ou espiritual, então era só mesmo um compromisso social com ele e ficar já livre daquele colega, né? Mas foi surpreendente que quando eu entrei na igreja, eu vi que ela era uma igreja pequena, não era uma igreja muito grande, mas ver aqueles irmãos cantando um hino, ver aquela atmosfera, sentir algo que eu nunca havia sentido na minha vida, porque eu sempre trabalhei com a razão, com a lógica, com o entendimento, mas a área sentimental e afetiva era alguma coisa que não fazia parte da minha vida, né? E ali naquele momento, a música, a mensagem que aquele homem estava lá na frente trazendo, eu entrei desinteressado e de repente o interesse veio,
porque eu comecei a ter uma comunicação externa que eu nunca havia tido, uma emoção que eu nunca havia sentido. E naquele momento que eu estava ali presenciando, vendo tudo aquilo, sentindo, admirando, né, todo aquele ambiente, o pastor fez o convite: quem gostaria de nascer de novo, quem gostaria de aceitar a Jesus, ter uma nova vida, ter uma vida diferente. E foi oferecendo, falando do Evangelho e apresentando Jesus como uma proposta de vida. Eu achei, olha, isso é interessante. Eu estou me sentindo bem, eu estou gostando, é isso, eu vou experimentar. Quem quiser, levante a mão. Eu levantei a mão sem saber o que estava fazendo. De repente, ele me convidou para ir lá para frente, e aí, de repente, eu estava emocionado, eu estava sentindo sentimentos que eu nunca havia passado na minha vida. E no término do culto, eles nos levaram ali atrás, que era muito comum naquela época, oraram por nós e nos orientaram. Olha, vocês vão ouvir a Deus, vão saber de Deus lendo a Bíblia, né? E podendo falar com Deus através da oração. Duas coisinhas bem simples: ler a Bíblia e orar, né? Voltei para casa curioso, assim, atento, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, porque eu não acreditava em nada, não entendia, mas senti tudo aquilo naquele momento, né? Então, cheguei na minha casa, tinha a biblioteca, toda biblioteca tem todos os livros, e ali tinha uma Bíblia, né? Foi a primeira vez que eu peguei aquela Bíblia da biblioteca, né? E aí comecei a ler a Bíblia e a falar com Deus como eles tinham me orientado na igreja, só no sentido de ser muito sincero: eu não creio, eu não entendo, eu acho isso aqui uma história de carochinha, uma história de homens, é um livro de homens, e se o senhor existe mesmo, o senhor vai falar comigo. Pastor, repete, por gentileza, essa parte que o senhor falou aí. Não acreditava, duvidava. Eu não acreditava. Assistindo, pastor. Eu não acreditava. Para mim era um livro, uma história, era uma religião, alguém que inventou alguma coisa para as pessoas acreditarem, né? Eu fui muito honesto naquele momento, né? Eu falei assim: olha, é isso que eu entendo, mas se o senhor existe, se Deus existe, se o senhor está me ouvindo também, não sei se está me ouvindo, né? Então, fala comigo, né? Então, se revela a mim, né? E foi quando, de repente, né, alguma coisa me tomou ali no quarto. Estava sozinho no meu quarto, tinha que fazer escondido, né? Porque meus pais não iam entender essa situação. E, de repente, eu fui tomado pela presença de Deus, e a Bíblia começou a ganhar vida na minha vida. E eu comecei não só ler a Bíblia, mas eu senti a Bíblia me lendo e me revelando quem eu era. E a partir dali eu comecei a experimentar essa nova vida em Cristo. Fui para a igreja ainda não sabendo como era essa vida de igreja, essa vida de cristão, essa vida Do mesmo amigo, evangélica, do mesmo amigo, né? E depois ele me tornou o meu discipulador, né? Ele teve cuidado de me acompanhar. E era adolescente também, jovem também, né? E foi muito gostoso isso. E ali na igreja eu comecei a ser orientado a como estudar a Bíblia, como orar, como entender tudo aquilo. E eu sempre procurava assim: não quero me envolver com ninguém. Se vou ter uma experiência, vai ter que ser verdadeira. E foi que realmente que aconteceu, né? Então, lógico que hoje a gente entende, olhando para trás, que ali Deus estava me batizando no Espírito Santo e trazendo a palavra, não só aquele livro, mas a palavra de Deus para mim, como revelação de Deus na minha vida, não só revelando ele, mas me revelando, trazendo todos os meus pecados, todas as minhas circunstâncias e a minha vida. E ali naquele quarto eu me rendia a ele, né? Chorando em lágrimas, sozinho, sem igreja, né? Não tinha nada ali, era eu e ele, né? E a partir dali nunca mais deixei de estudar a Bíblia. Esse fato, 40 anos atrás, pastor? Não, mais. Deixa eu ver com a minha esposa Não. aqui. Olha, eu estou casado com a Ida há 47 anos, né? Não é. Vai fazer 47. Vai fazer 47, Não né? vai errar para mais, pastor. Então, essa experiência eu tive há uns 2, 3 anos antes de conhecê-la, né? Então, eu estava na faixa de 18, 19 anos, definindo faculdade, definindo tudo. E foi interessante que, logo depois da minha conversão, de aceitar a Jesus e entender essa caminhada, não demorou muito tempo, eu recebi o chamado de Deus para o ministério. Eu nem entendi o que era isso, só entendia que Deus estava me chamando para um ministério, para exercer uma atividade. Pastor assim. Fernando, Pastor Fernando, muito embora o senhor não cresce, o
O senhor tinha senso crítico, criticava as igrejas, criticava os que professavam a fé? Ou não, o senhor era reservado? Eu ignorava tudo isso, Ignorava. né? Eu ignorava, porque dentro da filosofia você desconsidera todas essas É. coisas, você não é crítico sobre essas É. coisas, né? Você desconsidera, entendendo que cada um tem os seus valores e respeita, e simplesmente a gente não crê, né? A gente não tem Sim. a mesma linha de pensamento, né? Mas não que eu fosse uma pessoa contra a igreja, contra isso, para nenhuma religião e nenhuma crença, né? Então, o ateu, né, o filósofo, ele tem essa O perspectiva. pastor já atuou em vários países. Uhum. Hoje, qual a diferença? O pastor já esteve lá nos Estados Unidos, onde exerceu seu ministério. Hoje, a diferença do exercer o ministério lá e exercer o ministério aqui. O pastor tem um ministério de missionário, de levar a palavra em vários países, tem projeto de expansão disso. Isso. Qual a diferença cultural e o que essa diferença reflete na palavra de Deus para a gente? Deus nos tem dado esse privilégio, né, de visitar várias culturas e trabalhar com várias culturas e continentes, inclusive, né? Mas o interessante é que o ser humano é ser humano em qualquer lugar e tem a mesma necessidade de qualquer ser humano, né? E essa necessidade só Deus pode preencher. Então, a gente vê que existem diferenças culturais, comportamentais, entendeu? De estilo de vida, e materialismo ou não, uma série de infinidades de coisas que circulam uma sociedade, mas o ser humano em si, em todo lugar, é isso. Eles precisam ser recebidos, eles precisam ser amados, eles precisam ser aceitos por Deus, né? E Deus aceita todos eles, né? Deus o ama. A gente só precisa comunicar isso para eles, a gente tem que só falar, tem que chegar, abraçar, como essa igreja faz, né? Abraçar, hospedar essas pessoas dentro do coração. Então, a gente, nas visitas, tanto eu como a Ieda, a gente viajou muito na América Latina, fora daqui, a gente vê assim, claro, tem diferenças tremendas, a gente aprende muito, muita coisa bonita, coisa nova, coisas estranhas também. Mas no âmago, na essência, a necessidade é sempre a mesma, aquele vazio que só Deus pode preencher, né? Então a gente vê que sim. Pode repetir isso aqui? Quer dizer, é um vazio no ser humano que só Deus pode preencher, né? A gente tenta preencher com diversas coisas, né? Com satisfação, com bebida, ou com isso, ou com aquilo, né? Mas há um espaço reservado em qualquer ser humano que é um espaço do Senhor, que é o espaço do Espírito Santo em nós, né? E quando nós entendemos isso, entendemos essa jornada, e eu recebo, né, minha vida fica preenchida, ela fica plena nesse sentido. O pastor, é como disse certo autor, nós temos um vazio Uhum. do tamanho de Deus. Exato. Pastor, aproveitando aqui a pergunta do nosso amado pastor Paulo, por essas andanças, um fato marcante, que marcou o senhor, chegou em casa, conversou com a esposa, algo que marcou uma criança, um adulto, um apelo. Ou completando um milagre que o senhor vivenciou, que viveu ali, que foi Marcou, o divisor de águas. Bom, seriam vários, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Deus faz e Deus opera em muitas coisas, né? Mas assim, existem, lógico, histórias que sempre são lembradas com muito carinho e muita atenção. Uma vez eu assumi uma igreja muito recente, eu era um jovem pastor na época, no interior do Mato Grosso, né? E nessa ocasião eu estava conhecendo cada vez mais a Deus e como Deus operava e agia no meio da sua igreja, através da sua palavra, através do Espírito Santo. E uma vez me convidaram para visitar uma pessoa muito enferma que havia tentado se envenenar com produtos para eliminar ratos, né? E ela acabou criando toda uma deficiência mental e física imensa. E eles queriam que o novo pastor fosse orar por ela lá para um milagre, né? Falei, quem sou eu, né? Mas claro que eu tinha que responder, ir visitar essa pessoa, era um membro da nossa igreja que estava solicitando isso, mas eu fui com muito receio, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque não somos nós que fazemos, é Deus que opera da sua maneira e no seu tempo, né? Mas eu, depois de alguma resistência como um novo pastor, eu falei, eu vou, né? Pelo menos eu oro pela pessoa e a gente vai ter essa compaixão e entregar nas mãos de Deus, né? E quando eu cheguei lá,
para orar por essa pessoa. Era uma pessoa que já era professora, era uma pessoa intelectualizada também, e ela se via naquela situação toda dramática, retorcida, né, e sem perspectiva nenhuma. E Deus ali naquele momento falou comigo: ela vai ser curada, né, e você só tem que falar para ela ir para a igreja. Eu falei: eu não vou falar. A sinceridade É muita coisa para o pastor jovem. Deixa o pastor mais velho falar. Eu resisti a essa voz que vinha na minha mente, no meu coração, de falar para aquela jovem que ela seria curada. E a condição dela ser curada, não pela razão de ir à igreja ou não ir à igreja, mas era o desejo dela. Se ela realmente desejasse, ela deveria ir à igreja, que eu iria orar por ela. Depois de uma relutância interna, né, de incertezas e de medo, eu falei para ela: olha, Deus tem um propósito na sua vida, né? E eu entendo que você vai precisar fazer isso, né? De entender o que Deus tem para você, o que Deus quer fazer através da sua vida, e você vai, mas só vai receber isso se você for lá na igreja, e eu vou orar por você lá na igreja, né? E aí, para mim, foi algo particular, né, pastor? particular, muito pessoal, muito pontual também, né? Não foram coisas que aconteceram constantemente na nossa vida, mas uma lembrança boa, né? E aí ela falou: pastor, não posso sair, o sapato não entra mais no pé, as mãos, eu tenho vergonha de sair. Eu falei: não sei, mas você vai precisar ir lá e eu vou orar por você, né? E eu vou mandar um carro vir te buscar aqui. Não, mas não tem jeito, não cabe sandália, não cabe nada, eu estou toda retorcida, o pessoal vai pensar. Eu falei: não quero, tem problema, se você sentar no último banco, vou saber que você está lá com esse propósito e eu vou orar por você. E aconteceu isso, né? Estava esperando que ela não fosse, né? A sinceridade. Eu mandava o carro lá falando: Senhor, né? Mandava. Um dia ela aceitou a carona e chegou na igreja e foi. Para resumir, né? Essa Ela grande... que provocou essa situação. Foi por traição, né? Foi por uma relação quebrada, ela quis se matar, né? Num desespero dela, desespero. ela achou que não valia mais a pena Viver, a razão dela havia se Pastor, quando a perdido. gente pede assim para frisar, sem dúvida. Não, sem dúvida, não, pode perguntar. Olha aquela câmera ali, Tá. por devido a uma traição. Porque nesse momento, pastor, muitos vão estar tocando a tecla do YouTube Sem e dúvida. está passando Fernando por Boff isso, pode estar explicando. ouvindo. Sem E dúvida. nesse momento, milhares de pessoas podem estar passando por isso. Então, Exato. pastor, por gentileza, frisa essa parte. A gente não Devido tem a uma ideia, traição. a gente não tem ideia das dores que as pessoas Isso, passam, pastor. do sofrimento, né? Cada um tem o seu sofrimento, a sua dor, e nós temos que respeitar isso. Mas o melhor de tudo isso é que Deus conhece e Deus pode operar algo maravilhoso na vida das pessoas. Então nós não queremos minimizar nem relativizar o sofrimento, a dor de cada um, porque cada um sabe a sua dor. Eu respeitei muito aquela menina, né? Ela não justifica o que ela fez, mas eu consegui entender, e eu creio que mais do que eu entender, Deus teve misericórdia da vida dela, né? E é isso que Deus faz conosco, né? Eu acho assim, se você está vivendo um momento de dor, de sofrimento, de perda às vezes pela morte, ou perda pelo abandono, ou se sentiu rejeitado, rejeitada, sei lá, tipo de dor, tipo de sofrimento, tipo de agonia que você possa estar passando. O importante é você saber que Deus pode te curar, Deus pode te abençoar, Deus pode e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele só precisa que você deseje isso, que você queira isso, né? E foi isso que nós desafiamos aquela moça, né? E ela teve a coragem, né? Claro que não era a vontade dela era morrer. Mas a gente mostrou que Deus tinha um propósito na vida dela, tinha uma razão para ela viver e que ela ia encontrar realmente uma nova vida, né? E aí ela foi na igreja e chegando lá, né, eu a vi de longe e como havia me comprometido com ela, eu orei ali mesmo, onde ela estava, eu orei lá na frente da igreja, pedindo pela vida dela e intercedendo, né? Naquela mesma semana, ela acabou voltando ao normal, né? Devagarzinho, ela foi voltando. Na mesma semana, ela já começou a andar. Depois de alguns dias, ela já estava indo sozinha na igreja. Aí, depois de alguns anos, eu saí da igreja. Quando eu fui visitar a igreja para uma conferência, aquela menina já estava dando aula na escola dominical da igreja, né? Então, um milagre assim.
Você vai tremendo, né? Fenomenal. Bom, tem mais uma coisa. Pode, mas nós estamos nos alimentando. Tem vários. Mas pode assim, falar. uma coisa triste agora, né? Uma coisa muito triste. Quando teve aquele tsunami na Indonésia, né? Na Tailândia, foi em dezembro, né? Acho que 2019, não lembro. 2009, né? Teve aquele tsunami que arrasou toda aquela região. Isso foi em dezembro. Em janeiro me convidaram para ir lá, para poder ajudar aquelas comunidades, ajudar aqueles países ao redor, através de uma consultoria, através de ajudando as organizações cristãs, como fazer a gestão de situações como essa. E foi um momento muito triste, né? Um momento muito deprimente. Você vê aquela cena que, às vezes, você vê no cinema, vê ali, mas você não tem ideia da dor e do sofrimento, da perda, do sumiço das coisas. Então, foi uma experiência muito, muito pesada para mim, né? E a gente tinha a responsabilidade de estar conversando e treinando e trabalhando com os obreiros e pessoas de ONGs ali, para ajudá-los naquela situação. Graças a Deus foi tudo bem, né? Eles conseguiram se locomover para o local onde nós estávamos e alguns tinham que vir até escondido, porque existem muitos governos ali ditatoriais e que não permitem reuniões religiosas, né? Alguns vieram e nós precisamos fazer as reuniões em um lugar bem distante, né, secreto, para que eles pudessem ser atendidos, né? E resumindo, foi muito produtivo. Nós tínhamos um material muito bom desenvolvido pela Universidade de Oxford e uma organização na Inglaterra, e a gente conseguiu trabalhar e ajudá-los, né? Mas quando eu vi tudo aquilo, né, e presenciei todo aquele sofrimento, aquela dor, a gente conseguiu algumas imagens, alguns vídeos, né, sobre todo aquele drama real, né, não de cinema, mas real. A gente trouxe para o Brasil e eu queria mostrar para as igrejas assim aquela situação, mostrar a dor, mostrar a perda, para nós orarmos, ajudarmos e tentarmos fazer alguma coisa. Mas assim, foi tão triste para mim, porque a gente via que as igrejas não estavam com os olhos para aquilo. As igrejas... Os olhos para a missão, né, meu Para a pastor? missão. De resgatar, de Eles socorrer. estavam vendo, olha que coisa, tá, olha o mar, olha isso, o desastre. Quer dizer, estava sendo mais como um filme de terror, ou um filme, sabe, dessas dramas, né? Do que as pessoas olharem com compaixão, olharem com amor, olharem com zelo. Entenderam que eram milhares de pessoas que morreram e milhares de pessoas que precisavam de ajuda naquele momento. E o objetivo de eu trazer essas imagens foi tentar produzir isso, trazer para a igreja essa importância dela na sociedade, a importância dela na dor do próximo. Né? Baseado nisso, pastor, o senhor acha que muitas vezes nas nossas igrejas hoje em dia falta empatia? Essa é a palavra? De se colocar no lugar dos outros? Porque muitas vezes nas nossas ministrações aqui, nós trazemos para o nosso pessoal da nossa igreja, olha, você hoje tem a liberdade de orar, de adorar com total liberdade, e muitas vezes você não dá valor para isso. E você vai numa situação, num país desse, que é restrito isso. E você vê que a pessoa, mesmo com essa restrição, muitas vezes correndo risco de morte, porque são países que estão ditaduras, que punem severamente, muitas vezes até com morte. Sem dúvida. E as igrejas muitas vezes elas ficam alheias a essa situação. Né? Elas não têm essa empatia de que do outro lado do Atlântico, do oceano, tem igrejas que estão lutando da mesma maneira, mas com um peso maior, porque não pode expressar, não pode dizer Jesus eu te amo, não tem a liberdade de expressão de poder falar. Exato. E hoje a gente aqui no Brasil, a gente tem total liberdade Muita de falar. liberdade. Então por isso que quando eu entrei naquela questão de outros continentes, era referente justamente a isso. E você veja, o que você colocou foi muito bom, porque a empatia é um sentimento humano necessário para que a gente possa sentir a dor do outro, né? Ver a dor do outro. Mas nós, como cristãos, além da empatia, nós precisamos ter compaixão. Esse é o sentimento que nos move à ação. E atitude também, meu pastor? A atitude. A compaixão é uma atitude.
Não só em palavras. Não né, só em pastor? palavras. Porque a empatia, puxa, eu estou sentindo a sua dor. O que que eu posso fazer? E isso é importante, é o primeiro É, passo de primeiro, identificação. entrada, identificou. Identificou, entendeu? Mas se o cristão se diferencia das outras empatias pela compaixão que nós temos em Cristo. Que Cristo tem compaixão de nós e nos resgatou. E eu creio que isso nos falta, essa visão de compaixão. Às vezes nós temos uma visão de missão, ministério, por números, alcançar vidas e pessoas, como se fosse uma matemática e objetos, né? Mas são seres humanos, são pessoas que sofrem, têm dor, têm vida, né? E Pastor têm Fernando, dependência. Então, podemos dizer- a compaixão, para mim, assim, é o que nós precisamos trabalhar sempre com a igreja, né? Ter o coração de Cristo. podemos dizer que o bom samaritano está em falta? Sem dúvida, né? Porque o próximo está ali, né? É muito próximo, né? Você vê, nós estamos indo para, se Deus permitir, agora para a África, né? Nós estamos orando, tentando levantar recursos, né? Preparando material, porque existe um grupo muito grande de pastores que querem ser treinados, capacitados para poder ministrar às igrejas deles, né? E nós recebemos o vídeo, informação, que nem lá de Moçambique, onde nós estamos indo, que o pessoal está morrendo, estão matando os guerrilheiros, né? Estão incendiando igreja e assassinando os cristãos ali em cima. Então eu falei, meu Deus, é mais do que necessário nós estarmos ali, é mais do que importante nós estarmos presentes ali, né? Então eu vejo assim, nós, enquanto igreja, precisamos nos sentir esse exército de Deus que vai em favor Me coloque nessa lista. Amém. Depois que eu É um me exército. coloca nessa, nessa É um lista, nós exército. vamos sim, compartilhar, nós vamos É, investir nessa missão. Amém. porque eu acho assim, se nós todos tivéssemos uma atitude dessa de compaixão, muda. As pessoas mudam, né? É o que vai revolucionar essa sociedade. Pastor Paulo, segura aí, senão vai ter aqui um entreveiro. Só um minutinho. Quem é essa pessoa abençoada? Ao lado. Você entra, né? Não, aqui tá uma... Quem é essa pessoa? Agora é comigo. Tem uma pessoa ao seu lado. Sem dúvida. Tá balançando a cabeça. Pastor, apresenta para nós aí, tem milhares de pessoas assistindo. Ok. Então, quais Olha. são as qualidades dessa pessoa? O que essa pessoa na sua vida? Não quero confusão, Gente, pastor. essa lindeza aqui é minha namorada há 47 anos, né? E na verdade, mais do que namorada, é um anjo do Senhor, né? Que Deus colocou nessa minha jornada de incrédulo, né, irmão? Lembra de onde eu vim, né? Fariseu não, eu era incrédulo, ateu, e Deus pôs um anjo especial na minha vida, né? E que veio trazer tudo aquilo que eu precisava, né? De afetividade, amor, alegria, felicidade, vencer essa presença de Deus constante na minha vida. Então, essa é a Ieda, Que senhores. a permissão do entrevistado e irmã Ieda. Quem é Fernando Bock? Ai, eu sou Você viu o apaixonada suspiro? por ele. Olha- Sonoplastia, você pegou o suspiro. O suspiro tem que estar, né? Deu uma suspirada que tem que ficar registrado aí. É muito gostoso. O Fernando realmente é bom. Primeiro que é o amor da minha vida, né? É o meu marido e meu namorado e um grande amigo. É realmente um grande amigo, meu mentor, que me ensinou muito profissionalmente, um grande avanço na minha profissão e não é fácil, né? Porque o Fernando é muito sincero, ele é muito amoroso comigo. Talvez comigo ele seja mais do que ele normalmente é com as pessoas, mas ele foi realmente uma pessoa muito influente no meu desenvolvimento profissional. Mas como marido, como pai, é uma pessoa amorosa. Ele realmente é dedicado, ele é muito sincero. Se ele diz que vai fazer alguma coisa ou que vai cuidar de alguém, ele vai se dedicar para isso. Ele não vai fazer isso superficialmente, ele vai se dedicar para isso, né? E o Fernando como ele falou, ele é um servo de Jesus. Isso foi muito marcante, principalmente quando nós namorávamos, porque o Fernando era ateu, a família dele não era uma família com fundamentos religiosos, nada, isso não era uma prioridade, mas eu já nasci num lar evangélico, eu me converti muito cedo, me converti com 7 anos de idade, me batizei antes de completar 8 anos, e eu tinha muita convicção
da minha fé, das coisas todas. Então, eu tinha um tipo de vivência muito diferente dele, né? Um conhecimento da palavra, tudo mais. E o Fernando, ele se converteu e foi esse primeiro amor com Jesus que tudo que ele tinha planejado para a vida dele saiu de cena. Ele conheceu Jesus, ele Ele queria aceitou os planos de Jesus. ele só queria aquilo, Prioridade ele não Jesus. pensava em outra coisa. E aí nós começamos a namorar, nós éramos bem jovens, eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar, ele tinha uns 19 anos, né? E foi muito interessante, porque Jesus era a prioridade na vida dele. E eu fiquei pensando, bom, agora ele se converteu e agora decidiu ser pastor, e eu não estou muito certa se eu quero ser mulher de pastor, porque é uma vida muito específica. Lá vem pergunta aqui, ó. Fala, vai, aproveita, deu um desespero. Vai Um lá. minutinho, dá uma pausa aí. É uma pergunta para os dois, porque olhando a biografia do pastor Fernando Bock, a gente vê 40 e poucos anos de maravilha. Graças a Deus. Viajou, tem mestrado, Uma experiência, né, tem uma pastor? experiência, atravessou, conheceu coisa boa. Só olhando a biografia, grosso modo, é uma história de vitória. Só que toda história de vitória tem luta. Certo. Como que é 47 anos, 50 anos de ministério para chegar aqui com esse sorriso no rosto e falar de Jesus? Eu sei que o segredo está em Não é Jesus. só flores, né? Não é só flores. Mas porque é muito linda a história, mas tem alguns caminhos aí que tem alguns percalços. Como que é enfrentar isso? Vocês dois, com um casal, falando para outros pastores que estão no começo de carreira, qual é o conselho que vocês dariam? Bom, posso pegar esse gancho, Pode, pastor Paulo? Para dizer o seguinte, quando eu tinha muito essa dúvida, e falei muito claramente para ele, eu não quero ser esposa de pastor. Eu estava falando aquilo para ver se ele falava, então tudo bem, deixa. E aí ele falou, então Manheda, eu sinto muito. eu não quero ser. Fala aí pra eles aí, não é pra nós não. Fala pra eles naquela câmera, eu não quero ser mulher de esposa. Eu não quero ser mulher de pastor, eu acho que essa vida é muito difícil, né? Até Eu creio porque que Deus quando falou. eu conheci o Fernando, ele todo bonitão, ele já era gerente né, na empresa onde ele estava trabalhando, tinha todo um futuro, a família projetava isso para ele. E eu falei assim, bom, eu comecei a namorar com ele assim, mas agora ele está decidindo ser pastor, não sei se é isso mesmo que eu quero, né? E eu falei isso para ele na esperança de que ele falasse para mim, então tudo bem, vou fazer outra coisa, tal, volto. E ele falou para mim, olha, eu sinto muito, porque eu tenho um chamado e eu vou ser pastor. Que coisa linda. Do tipo assim, você quer ir comigo, vá, mas se não quer, também pode sair da fila. Né? E realmente, isso daí eu tô falando, Coisa porque linda, isso foi pastor. muito marcante. Num primeiro momento eu fiquei meio chateada com ele, a gente chegou até a terminar o namoro e tal. Não dá pra disputar com Jesus, né, pastor? Eu era muito decidida, mas ele também era, né? Mas quando eu vi que de fato aquilo não mudava o que ele tinha segurar o anjo. planejado, e aquilo me trouxe muito mais respeito por ele. Porque eu falei, olha, ele não foi está. firme. O ministério chamado dele não é negociável. Isso é uma coisa inegociável, porque é um chamado. Coisa linda, pastor Fernando. E isso daí, eu acho que foi o elemento fundamental para todos esses anos de ministério. O chamado e o ministério nunca foi um elemento negociável para o Fernando. Assim, eu melhoro isso aqui ou eu negocio isso aqui para facilitar. Isso sempre foi o primeiro lugar. Sempre foi. Não que ele colocasse a igreja em primeiro lugar, mas o chamado dele e Jesus na vida dele nunca saiu do primeiro lugar. E aí, tanto eu quanto os nossos filhos aprendemos desde cedo que era com esse Fernando que nós estávamos. O Fernando que tinha um compromisso inegociável com Jesus. Que o chamado dele no ministério era inegociável. Então, nós aprendemos a caminhar com ele. E o Fernando sempre foi um homem de visão, né? Ele tem o dom de discernimento, então ele sempre foi um homem que nos ensinou, não só a mim, mas a nossa família e muitas pessoas com os quais ele apoiou, trabalhou no ministério.